Carlos Ghosn fugiu do Japão, um verdadeiro fugitivo libertário. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Essa notícia já está um pouco antiga, mas é importante porque pouca gente está realmente por dentro do que está acontecendo. Não teve tanto destaque na mídia, não vi muitos libertários falando sobre ela, mas indica coisas importantes. Os fatos aqui aconteceram no final de 2019 e início de 2020. Mas vamos voltar no tempo um pouco mais para entender a história toda. Carlos Ghosn nasceu no Brasil, em Porto Velho, Rondônia, de uma família libanesa que havia imigrado para lá já há 3 gerações atrás, fugindo da guerra civil no Líbano. Desde o avô dele, a família morava por lá. Embora ele tenha nascido aqui no Brasil, ele e os pais voltaram para Beirute em 1960, quando ele tinha apenas 6 anos. Então, embora tenha nacionalidade brasileira, tem uma grande afeição pela terra, pelos parentes que ainda estão por aqui, mas ele não teve muita ligação com o Brasil ao longo dos anos. Para todos os efeitos, ele é muito mais libanês. Além dessas 2 nacionalidades, ele também tem a nacionalidade francesa. Confesso para vocês que não sei porquê, mas isso não importa muito para a nossa história. O cara se formou em engenharia na França, começou a carreira lá e acabou virando um executivo de sucesso, tendo trabalhado em várias empresas automobilísticas gigantes. Ele foi CIO da empresa Nissan Renault, que tem sede no Japão desde 2001 até 2017. Em 2017 ele saiu do cargo de CIO, mas continuou como chairman, ou seja, presidente do conselho. Na Nissan Renault seu trabalho fez muito sucesso, tirando a empresa da quase falência para se tornar líder do mercado em 2017. Mas em 19 de novembro de 2018 ele foi preso pela polícia japonesa quando chegava em Tóquio vindo de um voo do Líbano. Os policiais japoneses mostraram um mandato de prisão por fraude contábil, ou seja, o problema do governo japonês era o problema de toda a máfia. Acharam que não estavam roubando o suficiente de outras pessoas. Parece que pesam contra Carlos Ghosn também acusações dele ter roubado dinheiro da própria empresa. Nesse caso, é claramente violação de contrato e roubo de propriedade privada. Mesmo na lei natural, ele deveria responder por isso. Inclusive, ele não se recusa a responder por essas acusações, diz apenas que não aceita a justiça estatal japonesa. E por que ele não aceita a justiça japonesa especificamente? Bem, primeiro, ao que tudo indica, o principal problema eram desavenças dele com outros executivos da Nissan Renault com referência à aquisição da Mitsubishi. Há suspeitas que outros executivos da Nissan que têm ligação com o governo japonês estejam por trás dessa ação. Lógico, se você vai ser julgado pela outra parte, isso não é justiça. Além disso, a justiça japonesa é altamente autoritária e não garante o devido processo legal. É isso mesmo que você entendeu, a justiça japonesa é inquisitorial. Muita gente aqui no Ocidente tem uma visão romantizada do Japão, como se fosse uma terra de prosperidade e muita liberdade, com muitos personagens de anime na rua. Prosperidade, riqueza, ok, isso pode ser certo, mas liberdade nem tanto. O governo de lá é um dos mais ditatoriais do mundo. É até uma curiosidade, você já viu quantos filmes, histórias e games têm os alemães como vilões? Os russos, os árabes terroristas? Pois é, quer queira, quer não, todo mundo já foi inimigo dos Estados Unidos, acaba sendo retratado como inimigo nessas coisas e para nós aqui no Brasil também. Aqui no Rio de Janeiro, a gíria alemão significa até hoje inimigo. Lógico, a explicação para isso é que quem mora aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, sofreu quando esses países entraram em guerra contra a Alemanha nazista, no que foi chamado de Segunda Grande Guerra. Países, quando entram em guerra, abusam da propaganda negativa do outro lado, então a sociedade já tem esse preconceito contra alemães e isso acabava sendo representado em filmes. Mas por que não tem esse preconceito contra japoneses? Se você se lembra da Segunda Guerra, o Japão era aliado da Alemanha. Mais que isso, depois que Hitler bateu as botas, o Japão continuou em guerra com os países aliados, o Japão matou quase tantos americanos quanto os alemães, e embora o Brasil não tenha embarcado nessa guerra do Pacífico, como disse, nossa referência cultural são os americanos. Por que eles não odeiam igualmente os japoneses? Pior, em termos de crueldade na guerra, os japoneses eram imbatíveis. Eles invadiram a China estuprando todas as mulheres e matando todo mundo, porque não queriam fazer prisioneiros de guerra. Sim, eles tinham uma diretriz militar de matar todos os chineses, porque queriam preservar comida. O mesmo tratamento foi feito em outros lugares invadidos pelos japoneses.
como eles têm uma visão de honra e morte muito forte, a tal do Bushido, que é melhor você morrer do que se entregar, você lembra dos kamikazes? Nos lugares em que americanos e japoneses lutaram nas ilhas do Pacífico, os americanos tinham centenas de prisioneiros de guerra no final da guerra. O Japão fez apenas 34 americanos prisioneiros de guerra. Por que tão poucos? Bem, como eu expliquei acima. Eles matavam mesmo americanos que se entregavam. Eles consideravam que se entregar era uma desonra, então poderiam fazer isso. Japoneses na Segunda Grande Guerra, em muitos aspectos, são muito piores que os nazistas alemães. Como pode o fato que o nazismo hoje em dia você não pode nem falar livremente sobre ele, mas sobre o Japão o pessoal até tem uma visão positiva? Pior, o governo que fez todas essas atrocidades na guerra, muitas vezes piores que os nazistas, ainda continuam no poder. A família real ainda é a mesma. O primeiro-ministro renunciou, mas entrou outro no lugar. Não mudou nada. Os motivos disso eu não sei, mas provavelmente se deveu ao fato do governo americano bombardear os caras com bomba atômica. Até hoje, as duas únicas vezes em que foram usadas armas nucleares na história. Veja, não foram os americanos bombardeando os japoneses, foi o governo americano que bombardeou inocentes japoneses que não tinham nada a ver com a coisa. Eu, como libertário, jamais poderia achar isso justo. Milhões de vidas inocentes ceifadas porque o cara escolheu o mal menor. Se a guerra continuasse, mais gente morreria ou algo assim. Não interessa, não se mata gente inocente para resolver possíveis mortes posteriores. Mas não quero discutir esse tema aqui. O fato é que, talvez pelo remorso desse ato, o governo japonês meio que ganhou um salvo-conduto. No final, sequer foram obrigados a pagar reparação e indenização de guerra. Lógico, os japoneses em si não têm culpa do que o governo deles fez, muito menos os japoneses de hoje em dia têm culpa nenhuma pelos que os japoneses do passado fizeram. Mas o governo ainda é o mesmo, e é particularmente ditatorial e violento mesmo. Esqueçam Pikachu e Hello Kitty. O japonês médio pode ser legal e gente boa, mas a máfia estatal parasitária do Japão é terrivelmente violenta e insensível. O ordenamento jurídico penal japonês é inquisitorial. Sim, aquele sistema que era usado aqui no Ocidente na Idade Média, em que o juiz fazia as provas, acusava e ele mesmo julgava. O réu não tem direito a advogado no interrogatório e, pasmem, não tem presunção de inocência. Se você não sabe o que são essas coisas e por que elas são importantes num processo penal, eu explico isso em detalhe no vídeo Quais são os limites da justiça privada, lá no canal Ancapsu Classic. Não é de se estranhar que a justiça japonesa tem um grau de condenação de 99%. No momento que você foi acusado de alguma coisa lá, meu amigo, um abraço. Veja, o mundo ocidental também teve sistemas desse tipo na Idade Média. Eles foram evoluindo e hoje temos o sistema do devido processo legal, que é uma resposta lógica aos principais erros gerados em processos jurídicos. Embora a justiça estatal aqui do Brasil seja uma festa de parcialidade, ineficiência e abuso de poder, ela está anos-luz à frente dessa monstruosidade que é o direito penal japonês. Os japoneses tinham esse mesmo sistema antes da guerra. Com a derrota da guerra, eles adotaram algumas características do devido processo legal, mas muito pouco e quase como se fosse uma maquiagem. Eles dizem que tem presunção de inocência, mas o fato do réu não ter direito ao silêncio praticamente impossibilita isso. Eles têm uma técnica de interrogatório fortíssima em que buscam obter a confissão a qualquer preço. Violência o promotor não pode usar, mas qualquer coisa além disso está valendo. Interrogatório de horas, agressões verbais, ameaças e o que é pior, você não pode ter um advogado. Então eles te bombardeiam com perguntas que, por lei, você é obrigado a responder e se você por um minuto responde algo errado ou inconsistente, pronto, eles assumem que tem a sua confissão e passa a ser responsabilidade sua provar que é inocente. Um absurdo completo. Só assim se consegue 99% de condenações e, claro, como era de se esperar, existe um número monstruoso de condenação de inocentes. Se eles fossem uma empresa de segurança privada ou um tribunal arbitral privado, eu jamais aceitaria os serviços deles. Tá maluco? Se um promotor não foi com a sua cara e quiser te destruir, é só ele te acusar. A chance de você se safar é mínima, porque tem que provar a sua inocência. Pois bem, junte-se a isso o fato de que Carlos Ghosn não era uma figura assim tão popular no Japão, não. É fato que ele pegou a Nissan quase falida e com a aquisição com a Mitsubishi, a união com a Renault, levou ela ao topo dos fabricantes de carro no ano de 2017. Sim, quem mais vendeu carro no mundo inteiro em 2017 não foi a Volkswagen, a Toyota nem a Honda, foi a Nissan Renault. A rentabilidade da empresa cresceu muito, mas isso não foi sem esforços.
Ele fez cortes drásticos nas fábricas, demitiu mais de 30 mil japoneses entre 2001 e 2017. O Japão teve uma época, há muito tempo atrás, que tinha aquela ideia de emprego para toda a vida. O cara entrou na empresa como empregado, só saía de lá como aposentado. Isso já acabou faz tempo. A economia dinâmica do mundo atual não teria como comportar tal coisa. Mas ainda assim, isso é um tabu por lá. Muitas empresas evitam demitir funcionários com muito tempo de casa também por costume. Carlos Ghosn não tinha esse problema não, botou os Pokémon tudo na rua. E isso, lógico, não fez bem para a imagem pessoal dele, os acionistas adoraram, a empresa cresceu muito, mas a imagem do cara por lá era bem ruim. Então, uma vez aberto o processo contra ele por fraude fiscal e sabendo que muita gente queria ele na merda, as penas previstas chegavam a 10 anos de reclusão, ele fez o que é direito de qualquer um fazer. Sabendo que 99% de chance de ser condenado, no que os japoneses chamam de justiça imparcial e justa, ele se autodefendeu, fugindo para o Líbano. Consta que depois da investigação dos promotores, que interrogaram não apenas ele, mas diversos empregados da empresa, ele pagou a fiança e com isso teve direito à liberdade até o julgamento. O julgamento estava marcado para abril de 2020, mas havia policiais na porta da casa dele 24/7 vigiando. Havia câmeras que vigiavam ele até dentro de casa, mas parece que essas câmeras foram desligadas no dia 29 de dezembro de 2019 a pedido da defesa. E justamente no mesmo dia ele conseguiu sair de casa, alguns alegam que dentro de uma caixa, pegou um trem para o aeroporto de Kansai e de lá um jatinho particular para Istambul, na Turquia, e de lá foi para Beirute, no Líbano. A questão da caixa pode ser lenda, há quem diga que ele simplesmente subornou os guardas que estavam tomando conta da casa dele. O fato é, ninguém sabe como ele driblou essa vigilância cerrada, o nome dele já está na lista de procurados da Interpol, lógico, o Líbano falou que vai interrogar ele, processar pelos crimes, mas não vai extraditar cidadão libanês, isso é meio que padrão no mundo todo. O próprio Carlos Ghosn falou que não tem problema em ser processado e apresentar sua defesa em tribunais no Líbano, porque ele é inocente. Da sua negação, certamente é inocente porque não existe esse crime. Não importa quantos deputados parasitas rabisquem em papéis que isso é um crime, não é, porque é direito natural seu se defender contra quem quer roubar o seu dinheiro. Resta saber se ele é inocente da acusação de ter roubado o dinheiro da própria empresa que dirigia. De certa forma, ele está fazendo é escolher o tribunal que vai julgá-lo pelo crime, um princípio bem típico do libertarianismo. Hoje, só pessoas com muito dinheiro e com múltiplas nacionalidades podem fazer isso. Mas isso tende a se tornar cada vez mais comum com o tempo, à medida que o ancapistão vem chegando. Olha, eu não sei se o cara é inocente ou não. Como eu disse, sonegação não é crime, disso aí não tenho dúvidas, mas roubar a própria empresa teria que ver o processo. Mas o que dá para tirar dessa história é que sim, o sistema de justiça japonês é absurdo e anacrônico. No dia que virar uma empresa privada, vai à falência em 2 segundos, porque ninguém vai aceitar um sistema tão descaradamente autoritário. E você, lambedor de botas, que pode estar pensando, olha, eu gostei desse sistema do Japão, hein? Devia ter a mesma coisa aqui, colocar qualquer um na cadeia. O guardinha achou que é trombadinha, acusa ele e vai pra cadeia. Bandido bom é bandido morto. Se você pensa assim, eu recomendo cuidado. Você pode achar isso ótimo até o dia que esse sistema se virar contra você e você for acusado de um crime que não cometeu. O resumo dessa história é simples. Só o mercado é capaz de prover justiça de verdade, porque só tribunais privados precisam prover um bom serviço, isento e rápido, para terem mercado. O tribunal precisa ser aceito pelas duas partes para julgar um caso. Então qualquer tribunal tendencioso, rigoroso demais ou leniente demais não vai ser aceito. Qualquer tribunal parcial vai à falência. Serviços monopolistas rapidamente decaem para coisas horrorosas que só facilitam a vida dos seus próprios integrantes ou do próprio governo. Não existe justiça pública. Justiça, por definição, precisa ser privada. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!